Olá, muito boa noite. Olha a gente aí de novo, juntos, hoje à disposição de vocês para tentar levar para vocês aquilo que vocês estão precisando. Para quem interessa aí um pouco mais de leveza na caminhada, um pouco mais de sensação de segurança, um pouco mais de sensação de satisfação. Quem é que quer deslanchar profissionalmente, financeiramente? Quem quer melhorar o relacionamento de casal? Quem quer ter mais saúde física? Pois é, a perspectiva que eu trago aqui, por incrível que pareça, pode ser chamado de panaceia, talvez. Porque faz bem para tudo. Simplesmente porque se baseia na existência de um campo informacional. E desse campo informacional se deriva a realidade. Então, existe simplesmente um fluxo de vida que cada um de nós recebemos mais ou menos. E a vida se manifesta nessas fontes dela, nessas manifestações que eu expliquei aqui. Então, para quem está realmente com um relacionamento todo detonado, para quem está desorientado profissionalmente, para quem está atolado em dívida, para quem está passando por quarentena e coronavírus, que somos todos nós, a perspectiva que eu trago aqui, que é da constelação familiar, realmente faz toda a diferença. Algumas pessoas novas aqui, para quem não me conhece, eu sou o Dr. Jim, médico psiquiatra, constelador familiar, moro aqui em Goiânia, pai de 4 lindas crianças. E hoje eu estou à disposição para falar com vocês sobre as dúvidas de vocês. Então eu vou trazer um resumo muito rápido do que é a constelação familiar e qual é a base dela. E você vai trazer a sua questão, beleza? A sua pergunta, algo que te move, algo que te toca nesse momento aí. É o seguinte: a nossa mente é uma usina processadora de informação. Nós captamos a informação do nosso próprio passado e do presente universal. Tudo que acontece a gente tem acesso em um nível inconsciente, e nós acessamos também em um nível inconsciente tudo que já se sucedeu no passado. Então, o que aconteceu com o meu pai, com a minha mãe, com o meu avô, com a minha avó, com a minha bisavó, com os meus antepassados árabes, espanhóis, franceses, portugueses, italianos. Tudo o que aconteceu com todas essas minhas raízes está gravada em um arquivo chamado campo morfogenético, ou campo informacional, ou inconsciente coletivo, como Jung trouxe pra gente. Então nós acessamos essas informações, processamos em nossa mente com um juízo de valor e nós emitimos as nossas intenções como se fosse uma substância, entende? Como se fosse o produto do meu raciocínio e do meu juízo de valor, que gera um destino X ou Y. É aí que mora a grande questão da constelação familiar, que se chama autorresponsabilidade. Aqui não tem lugar para vítima. Tudo que me acontece saiu da minha própria mente. Tudo que te acontece saiu da sua própria mente. Se você passa hoje em dia por dificuldade financeira, você tem dentro de si um impulso para tal. Ah, mas eu quero ganhar dinheiro, eu sempre quis, eu quero ser muito rico. Pois é, mas se não tem dinheiro, se está atolado em dívida, é porque existe um desejo no profundeza da sua alma de viver em escassez. Muito provavelmente relacionado à escassez que houve no sistema familiar. E assim por diante. E assim a saúde, né? Então nós chamamos as doenças para nos dar lições. Nós escolhemos a dedo
aquele companheiro, aquela companheira, aquele marido, aquela esposa, aquela namorada, namorado que mais nos vai fazer crescer. Por incrível que pareça, nós escolhemos a dedo aquele que muitas vezes vai nos fazer sofrer. Se eu estou emaranhado quanticamente, se eu estou entrelaçado quanticamente com as situações de sofrimento no relacionamento de casal, nos relacionamentos de casal do sistema familiar. Então, partindo desse princípio, o que você precisa? O que você precisa? Quem quer dividir a tela comigo? Quem quer vir falar comigo sobre a dinâmica de sofrimento que acontece na sua vida? Por quê? Porque todo sofrimento vem trazer uma mensagem. Todo sofrimento vem trazer uma mensagem de inclusão de um trauma. Um trauma é um acontecimento do passado próprio ou familiar que doeu, que eu, você, desejamos arrancar do nosso passado. Um trauma gera um sofrimento. Só que a maioria dessas ligações entre o trauma e o sofrimento são totalmente inconscientes, porém extremamente poderosas no que diz respeito a gerar um destino de mais ou menos sofrimento, derrota ou sucesso. Está dentro de cada um de nós. Conta pra gente o que está acontecendo. Eu estou aqui hoje para responder as perguntas de vocês. Não tem um tema fixo hoje, né? O tema é tudo que vocês me veem aí trazendo na rede social: constelação familiar, medicina quântica, psicoterapia, coaching, alta performance, expectativa extraordinária de realidade. É tudo isso aí que eu venho trazendo na rede social, com vocês que já me conhecem. Quem não me conhece pode me perguntar qualquer coisa que eu respondo aqui. Eu garanto que eu respondo, eu só não sei se a resposta vai ser certa. Quem sabe que está certo ou que está errado, né? Mas eu sei que algo sei. E que não é muito não. Mas graças a Deus foi suficiente para me trazer nos últimos 6, 8 anos um up na minha vida muito grande, uma transformação muito grande na minha vida. Assim que eu tomei contato com conhecimentos mais profundos, e é esses que eu venho trazendo aqui para vocês. Luciana Amaral: tenho pedra nos rins, já tive até cólica renal. Isso pode ser sistêmico? Pode sim, Luciana, pode sim. Uma doença vem representar algo que foi excluído. Uma doença vem representar algo ou alguém que foi excluído. Então, você pode estar honrando algum familiar que também tenha tido esse tipo de doença, ou honrando uma outra situação em que a doença vem só como um representante. Enquanto aquilo que a doença veio trazer não for olhado, a doença não vai embora. Então, muitas vezes, um tio, uma tia que tenha sido muito julgada e condenada por uma atitude, né? Algum familiar que tenha cometido um assassinato, alguma pessoa, algum familiar, mulher que tenha sido prostituta, algum familiar que tenha sido homossexual nas gerações anteriores e que tenha sido muito rejeitado, que tenha sido sofrido de muito preconceito. Muitas vezes um descendente vem trazendo uma doença física simplesmente para lembrar daquele episódio que estava sendo condenado, rejeitado. Rosângela está trazendo: meu pai abandonou a minha mãe e isso me afeta. Quando o problema é de relacionamento, nós temos a nossa primeira referência de relacionamento, é óbvio, nos nossos pais. Então toda a dor, todo o ressentimento,
toda a dó, toda a mágoa que eu tenho em relação aos relacionamentos dos meus pais se repete em minha vida. Vou repetir. Os sentimentos que nos entrelaçam aos sofrimentos são raiva, dó e vergonha, ok? Nesse conjunto aqui está o ressentimento, que fica dentro da raiva, talvez, como se fosse uma raiva um pouquinho mais leve. Mas, de qualquer maneira, esses três sentimentos, quando tomam o coração, na hora que você olha um acontecimento do passado na relação do seu pai e da sua mãe, você já se emaranhou com esse acontecimento e acaba repetindo. Então, Rosângela, bate certinho, ó. Você comenta, tipo, ninguém fica. E daqui a pouquinho você comenta, meu pai abandonou minha mãe. E isso me afeta. Coincidência, será? Você ser abandonada, ou seja, ninguém ficar ao seu lado, quando você sente dor ao ver que o seu pai abandonou sua mãe? Coincidência? Não, não é coincidência. Qual é a solução, Dr. Gil, então? Aceitar que o seu pai tenha abandonado a sua mãe, concordar que isso tenha acontecido, abrir mão da expectativa infantil de mudar aquele passado, por mais doloroso e sofrido que ele tenha tido. Rosângela, você não conseguiria mudar. O problema é que querer mudar faz com que você repita a mesma história. Então você aceita, você concorda e agradece com a atitude do seu pai de abandonar, com a história da sua mãe de ser abandonada. Porque se você rejeita essa história, você atrai para você. É a mesma história. Ou de ser abandonada, ou de abandonar. Dentro da visão sistêmica, o que faço para melhorar minha saúde? Excelente pergunta, Glorinha. A saúde vem de um bom alinhamento com o sistema familiar. O que é um alinhamento? O alinhamento é uma postura íntima, um sentimento que sai do coração de gratidão incondicional. Gratidão incondicional. Ah, mas aquele tio abusou da filha dele. E a família inteira apedrejou aquele tio. Olha, por mais que a atitude dele seja condenável, condenar esse tio vai trazer mais do mesmo. Ou seja, outras crianças serão abandonadas. Outros familiares, outras crianças serão abusadas. Outros familiares terão um impulso incontrolável de abusar. Nós somos muito mais movidos pelo nosso sistema familiar do que a gente imagina. A gente tem uma liberdade, um livre-arbítrio relativamente pequeno. Nós precisamos, no passado, e ainda precisamos um certo tanto, repetir as histórias das gerações anteriores para a humanidade evoluir. E essa repetição é o que mantém um padrão que mantém a sobrevivência. E isso foi evolutivo no ser humano e é evolutivo nos animais. Um padrão de comportamento de um tipo de ave, por exemplo. A ave que migra, todo ano ela migra naquela época do ano para o sul. Então, mesmo as aves que nunca migraram para o sul, que são jovens, que é o primeiro ano de vida, ela vai migrar para o sul, porque ela tem um timer de repetir o que a geração anterior fez, o que as gerações anteriores fizeram. Vai ter um ou outro que vai migrar para o norte e vai morrer de frio. Porém, a maioria que migra para o sul, como fez as últimas gerações, vai para um lugar onde tem um calorzinho, onde tem alimento, onde a espécie vai sobreviver. E assim somos nós. Os nossos pais, para sobreviver, trabalharam. Para nos sustentar, trabalharam. E nós, como adultos, agora trabalhamos e sustentamos os nossos filhos. Nós repetimos as histórias também em benefício de todos.
Nós estamos olhando aqui para a repetição das histórias de sofrimento, mas essas histórias de sofrimento, elas vêm de lambuja. Por quê? Porque a gente rejeita. Porque a repetição era para ser mais do benefício, da habilidade. Então, eu capto do meu sistema familiar as habilidades que os meus familiares tiveram. Se eu tenho, por exemplo, o meu avô paterno era comerciante. Então, hoje em dia se fala tanto em vendas, né? Em tudo se vende, né? Então, só de eu ser neto dele, eu posso ter alguma habilidade captada da experiência dele de graça, mesmo que ele não me ensinou nada. Só que se esse mesmo vovô teve medo, por exemplo, ciúme patológico, ou se teve uma vida, apesar de ser comerciante, uma vida escassa, ou teve uma vida amorosa perturbada, essa mesma captação de informação traz também o trauma. O que a constelação familiar faz é simplesmente identificar essas sequências de repetição e virar uma chavinha, aonde a gente perde a obrigatoriedade de repetir. Então, os problemas de saúde, eles estão relacionados à nossa rejeição a acontecimentos do passado, que muitas vezes nós nem sabemos que tem acontecido. Por exemplo, alguém que esteja identificado com um irmão mais velho abortado, ou seja, a pessoa se liga na morte do irmão mais velho, às vezes esse irmão mais velho nem foi sabido pela mãe, ou pelo menos foi sabido, ou pelo menos não foi informado, mas a pessoa está identificada, está emaranhada. Mesmo que a consciência racional superficial não saiba da existência desse irmão, uma consciência profunda que acessa todo o campo informacional, toda a história do sistema familiar, todo o inconsciente coletivo familiar, acessa e sabe que esse irmão existiu e que morreu. E aí essa pessoa emaranhada com esse irmão mais velho que morreu, sente culpa por estar na vida e gera para si um câncer. Gera para si um acidente grave e morre. Gera, projeta e faz acontecer para si situações trágicas, trazendo sofrimento. O mesmo sofrimento que ele rejeita do irmão mais velho. Isso tem a ver com hierarquia. Isso tem a ver com uma consequência quântica de tudo que acontece. Toda vez que vejo uma reportagem sobre o novo coronavírus, me arrepio forte. Começa pelos pés e vai até o monturo. Interessante. Vocês repararam que o coronavírus, ele seleciona quem morre? Ou por um outro lado, quem morre seleciona a própria morte? Por incrível que pareça, galera, eu estou falando aqui de um nível extrapolado de autorresponsabilidade. Em um nível realmente real de autorresponsabilidade. Tudo que acontece comigo, que acontece com você, saiu da nossa própria mente. Então, por mais difícil que seja de entender, eu tenho certeza que vai ter um monte de gente que vai discordar. Por favor, fiquem à vontade aí de comentar se não concorda com isso. Mas quem morre de câncer, quem morre de coronavírus, quem morre de acidente, quem morre seja lá do que for, tinha em si um impulso de morte. Tinha em si um desejo de morrer, identificado, emaranhado quanticamente com os sofrimentos e as mortes do passado. Então, aquilo que dói se repete. Também aquilo que eu tenho medo, eu atraio. Não é novidade nem para mim, nem para você, que curtir medo, ficar tenso, visualizando imagens trágicas, atrai esses acontecimentos. E em especial do coronavírus, diminui a nossa imunidade. Todo mundo sabe que o estresse diminui a imunidade. Uma alimentação ruim diminui a imunidade. A tristeza, a depressão diminui a imunidade. Quando eu tinha depressão, eu tinha infecções de garganta com muita frequência.
era o meu órgão de choque. E a doença vem, segundo a constelação familiar, para evitar que a pessoa morra ou que enlouqueça. Então, o adoecimento ele tem uma função, inclusive protetora. Porém, nem sempre a gente consegue acessar a causa desse sofrimento. Então, em relação ao coronavírus, gente, é óbvio, todo mundo tem que tomar o cuidado para evitar o contágio, porque o pico de contágio e de adoecimentos, sendo muito alto, o sistema de saúde não vai dar conta de dar assistência para todo mundo. Então, a gente tem que, no mínimo, uma curva que seria assim, nós vamos fazer ela ficar assim, um pouco mais leve, uma curva de contaminação. Mas, de qualquer maneira, uma grande parte da população vai adoecer de qualquer maneira. Porém, nós temos a maioria sem sintomas. Então, por que um vírus que mata alguns não dá sintomas em outros? É a suscetibilidade de cada um. Essa suscetibilidade genética de coincidência? Para mim, não. Para mim, não. Não é uma coincidência que uma pessoa tenha uma alergia, que é uma suscetibilidade genética também. Não é coincidência que alguém tenha uma hipertensão, uma diabetes, né? Então, o coronavírus também. E ele vem trazer uma mensagem muito grande, que eu vou falar daqui a pouquinho o que eu acho dessa mensagem dele. Deixa eu prosear mais um pouquinho com vocês aqui. E aí a Simone está perguntando como sair disso. Inclusão, Simone. Existe uma lei universal que é a inclusão. É o não julgueis para não ser julgado. A inclusão é quando a gente para de querer achar que a gente sabe o que é melhor para as pessoas. A gente querer parar de achar que a gente sabe qual é o melhor jeito das pessoas serem. Mamãe, a senhora errou, a senhora não podia ter tido aquela vida com o papai, eu não podia ter ido casar com outro homem, eu que sei qual que era o destino da senhora, que a senhora tinha que ter vivido. É arrogância. É arrogância diante de uma realidade que te trouxe até o momento presente. Então, quando a gente rejeita aquela realidade, aquela base para a minha vida, uma analogia muito simples e completa do que é a hierarquia, onde o que acontece antes é causa para o que acontece depois e sustenta o que acontece depois na realidade, como se fosse uma pilha de blocos, uma pilha de objeto, aonde o que acontece no passado sustenta o que acontece logo depois, que sustenta o que acontece logo depois, que sustenta o que acontece logo depois, e assim por diante. E se eu estou aqui no momento presente, sustentado numa pilha de acontecimentos, e eu olho para um momento lá de trás, que é um trauma, e quero arrancar aquilo que é base que me trouxe até aqui em cima, o que acontece? Esse movimento de tentar arrancar uma parte do passado me desestabiliza no momento presente e faz com que eu perca força de me encaminhar ao futuro. Simples assim. Então, a solução, ela é uma solução de aceitação, de entendimento, de gratidão incondicional a toda a história passada, presente e de probabilidades futuras. Simples assim. A Marilda, meu pai era alcoólatra, toda vez que meu marido bebe, nós acabamos discutindo. Coincidência? Talvez, Marilda, você ter escolhido um homem que bebe, né? É coincidência, talvez, você ter, de alguma forma, estar vivendo um relacionamento de conflito diante da bebida? É bem provável que se você agradecer e enaltecer incondicionalmente o seu pai, mesmo ele tendo sido alcoólatra, que os seus problemas com a bebida do seu esposo diminuam, por incrível que pareça. Porque quando eu rejeito meu pai, eu ponho alguém no lugar dele. No caso,
né, é muito comum o marido. Então uma mulher que rejeita o pai, geralmente arruma um marido muito semelhante ao pai no que diz respeito ao comportamento. A mesma coisa, o homem que julga o próprio pai, geralmente vai ser igualzinho, um monte de característica repetida. Inclusive o homem que julga a própria mãe vai acabar casando com uma mulher muito parecida, com uma mulher muito semelhante. Santana Sofia 25, obrigado pela participação. Ela está aqui. Estou aqui para mudar de local de trabalho. Já é a 5ª transferência. Toda vez que estou me acomodando, acontece uma nova mudança. Eu tenho muito medo e resistência a mais uma nova mudança. O que pode ser? Então, a última cliente de constelação que eu atendi, que trazia essa dinâmica, que não necessariamente é a mesma dinâmica sua, ela tinha uma dor muito grande porque o pai trabalhava viajando. O pai ficava viajando, vendendo, às vezes o mês inteiro, e depois voltava para casa e viajava para outro lugar, E ela sofreu muito a falta, a ausência desse pai. A criança sofreu a ausência desse pai. Só que o adulto, e ela já estava adulta, ainda vivia agarrado na criança que chorava a ausência do pai. E aí o que acontecia? Ela precisava ficar viajando de trabalho em trabalho e não conseguia também ficar perto da sua família, da família dela. Eu não sei se você consegue ficar junto da sua família, né? Pelo menos esposo, filhos, mas ela não conseguia, por incrível que pareça. O marido e crianças moravam em outra cidade. Às vezes a criança ficava com ela na cidade que ela ia trabalhar, e aí daqui a algum tempo eles removiam ela de lá, e o esposo não conseguia arrumar trabalho na cidade onde ela ia. Então, a dor que ela tinha de que os pais ficavam muito separados, ela atraiu para a própria vida, tendo uma dinâmica de vida assim. Mas ela precisava ir, porque era o sustento, era o que ela tinha de trabalho para sobreviver, para pagar as contas. Então, ela se colocou na obrigatoriedade de viver a mesma dinâmica que os pais viveram. Vê se tem alguma coisa desse sentido que faz para você, Santana Sofia. Clara Sucato, você acha que esse coronavírus pode ter também uma limpeza do planeta Terra? Limpeza? Não, eu não acho que é uma limpeza, sabe, Clara? Toda doença vem trazer uma informação, vem trazer algo que tá faltando, entende? Toda doença vem trazer uma informação. Toda doença vem trazer uma mensagem de mudança evolutiva, ok? Talvez o coronavírus tenha vindo limpar a Terra da futilidade, do detalhe enaltecido. Talvez o coronavírus tenha vindo limpar a Terra do que não é essencial. Olha só, antes a nossa preocupação talvez era a roupa da marca, do momento, aquela postagem daquela foto bonita, um monte de curtida. Antes a minha preocupação talvez era ter aquele cargo no meu trabalho. Agora, galera, nós estamos voltando a olhar para o essencial. Nós estamos olhando para a vida. Nós estamos, enfim, valorizando a vida, porque nós estamos entre a vida e a morte. Ninguém sabe em quem o vírus vai matar e quem o vírus vai poupar. E eu digo diferente. A gente não sabe quem quer morrer desse vírus e quem não quer morrer desse vírus. Porque esses conteúdos são inconscientes. Essas dinâmicas são profundas e são inconscientes. Mas elas com certeza revelam uma exclusão. Revelam algo que é condenado no passado da própria pessoa ou no passado familiar. A Bia, inclusive, está trazendo: me sinto presa no meu passado, não consigo perdoar, ou ao mesmo ser totalmente certa com alguém. Sinto ódio de mim mesma, não consigo ter paz comigo, me sinto ansiosa o tempo todo, não tenho mais confiança. Interessante, Bia.
Quando a gente fica preso no passado, a gente gera mais do mesmo. Principalmente se for um passado de relacionamento. Olha só, eu não falei no começo da live que a nossa mente é um processador de informação, onde eu capto a informação do momento presente, capto a informação do passado inteirinho da humanidade. É óbvio que eu acesso com mais facilidade o meu passado familiar, mas o passado da humanidade inteirinho é acessível a cada um de nós, e nós acessamos, né? Tanto é que nós temos padrões de comportamentos repetidos das gerações anteriores. Até o sistema biológico todo ele repete o que aconteceu com os antepassados, né? Então nós temos a nossa mente como uma usina processadora de informação. Nós captamos essa informação e nós processamos e nós emitimos uma resposta. Essa resposta ela pode ser positiva ou negativa. Se essa resposta é negativa, ou seja, eu paro a minha mente para ficar rejeitando o que foi de ruim, eu crio uma imagem daquilo que aconteceu de ruim e repito essa imagem no meu destino. Então, uma pessoa que tenha mágoa de um relacionamento anterior, ela vai estar sempre cobrando reparação desse ex. Ela não vai conseguir ir para outro relacionamento enquanto ela não aceitar, enquanto ela não assumir a própria parcela de responsabilidade em tudo que aconteceu nesse relacionamento. Enquanto a pessoa bater no peito e fala, eu sou vítima daquele fulano, ele fez isso comigo. Enquanto tiver uma sensação de que fizeram uma injustiça, uma cachorrada comigo, não dá certo. O futuro vai ser trágico, pesado, difícil, com a repetição daquilo que a gente julga, né? Então a Bia traz isso, né? Sente presa ao passado e não consegue ser totalmente certa com alguém, sente ódio de si mesma por estar repetindo o que provavelmente abominou e julgou em outra pessoa. Só através da inclusão, através da gratidão plena a essa outra pessoa que você julga, é que você vai se liberar de ter esse comportamento. Na verdade, as leis sistêmicas, elas sempre orientaram as relações humanas. Nós não somos tão livres quanto a gente acha para ser e acontecer. Só que agora que a gente está tendo o conhecimento de causa, agora que a gente está conseguindo desvendar essas leis. Por quê? Porque na hora que a gente bota junto com a nossa história familiar faz sentido, né? Então, você mesma percebeu que lembra muito no seu ex quem? O seu pai. Para você não atrair um outro homem igualzinho ao seu ex, você vai ter que incluir não só o seu pai, mas seu ex também. Você vai ter que agradecer o seu ex por ter vivido daquele jeito com você. Ah, mas ele não merece isso. Você não está fazendo por ele. Ele não precisa disso, ele não precisa do seu perdão. Entende? Você que vai liberar-se para ter um homem diferente se você aceitar aqueles que foram, do jeito que foram. Tudo que você rejeita em seu pai, você atrai nos seus homens. E é por isso que não consegue, muitas vezes, permanecer no relacionamento. Porque aquilo que existia no pai acaba sendo intolerável. A Samara está falando aqui, tem que perdoar, maninha. Então, não tem que não. Entendeu? Ninguém tem que nada. Quando a gente fica querendo mudar o destino dos outros, a gente acaba atraindo o mesmo destino pra gente. Olha só que coisa mais difícil ainda. Você tem que olhar para o destino dos outros e ainda falar, olha, eu respeito a sua capacidade de escolha. Então não estamos falando de certo nem de errado. Nós estamos falando de o que traz mais sofrimento, o que traz menos sofrimento. Então, Bia, você fala, não consigo perdoar ainda. Beleza. Só que vai chegar um tempo que você vai cansar de sofrer disso. Aí sim, nesse dia, que você bater assim na mesa e falar, cansei de sofrer, desisto dessa briga, desisto de ficar julgando meu pai, aí sim você vai se liberar para ter um bom relacionamento, ok? Então,
Cada um tem o seu momento. Enquanto a gente muitas vezes ainda tem força para resistir no sofrimento, a gente resiste no sofrimento. Porque o sofrimento vai vir com uma vantagem. Qual que é a vantagem? De que você tem razão. Eu tenho razão de reclamar do meu pai porque ele foi muito ruim mesmo. Ou seja, o sofrimento vem com a razão, você fica com a razão. E para sair do sofrimento você vai perder a razão. Você vai ter que falar assim, nossa, eu não tenho razão, eu não tinha razão e não tenho ainda razão de reclamar do meu pai. Ele me deu a vida. Ou seja, muitas vezes abrir mão de ter razão, difícil pra caramba. Mas é uma questão de tempo e de maturidade e de fazer o link entre o que você pensa do seu pai e o sofrimento que você vive no relacionamento. Tá um ligado no outro. Mudou a concepção, a percepção que você tem do seu pai, você muda o jeito dos homens que você atrai para você. Simples assim. Uma frase de ajuda para uma crise de ansiedade. Uma frase de ajuda para uma crise de ansiedade. Repita quantas vezes seja necessário. Está tudo bem. Eu recebo com alegria tudo que Deus tiver para mim. Mas é o adoecimento e a morte. Vamos morrer com dignidade. Entende? É mais ou menos assim. Se tiver de morrer, gente, não vai ter ninguém que vai conseguir escapar. Não vai escapar. Se tiver na essência um impulso de morte, não tem jeito. E quanto mais medo, mais a gente atrai a morte. A imagem de morte que a gente rejeita ocupa um lugar na nossa mentalidade criadora que projeta o nosso destino, que projeta o nosso futuro. Então, uma pessoa que tenha muito medo de ser traída no relacionamento, por exemplo, ela vai ter uma chance maior de ser traída. Isso foi provado estatisticamente, tá? Com pesquisas dentro do método científico. Os homens e mulheres que têm ciúme patológico são mais traídos realmente do que os que não têm ciúme. Olha que interessante. Então, quanto mais a pessoa tem medo de ser traída, mais ela é traída. Quanto mais a pessoa tem medo de assalto, mais ela é assaltada. Quanto mais tem medo de morrer de coronavírus, mais vai atrair coronavírus. Então, a gente se solta em um fluxo dentro de Deus, dentro do conjunto de leis que rege o universo. É isso que a gente pode fazer também numa crise de ansiedade. Respirar fundo e dizer, tá tudo certo, eu estou aqui, pode acontecer o que tiver de acontecer. O processo de ressignificação dos traumas, ele passa por 5 fases. O entendimento é o primeiro e mais superficial. Depois vem a aceitação, porque eu entendo que aquilo por algum motivo precisava acontecer, mas eu queria que não tivesse acontecido. Eu ainda queria arrancar aquilo do meu passado. Aí vem uma segunda fase, que é a aceitação. Depois eu vejo que aquilo que aconteceu me ajudou de alguma forma. Se eu sair ganhando, eu concordo, eu agradeço e depois eu me alegro com tudo aquilo do jeito que foi. Então é um processo que talvez você, a princípio, entenda que o seu pai foi daquela forma. Aí depois você aceita. Aí depois você concorda. Depois você agradece o papai incondicionalmente. Depois você se alegra com ele do jeito que ele é. Quando a gente consegue se alegrar com a vida do jeito que é, com a vida do jeito que foi, com a vida do jeito que pode ser, cara, a gente entra num fluxo onde tudo passa a dar certo. Eu me sinto uma pessoa inútil, a Samara está trazendo, para arrumar ou entrar no relacionamento. Então, Samara, provavelmente você está identificada com situações de sofrimento da sua própria infância ou do seu sistema familiar que te fazem não conseguir ter uma autoestima boa, entende? Existe uma crença de capacidade reduzida dentro de você, que com certeza vem de alguma situação semelhante do seu sistema. Luciana Amaral
tenho dificuldade de trazer lembranças do passado. Parece bloqueios que faço. Quando tem dinâmicas, tenho dificuldade. Faz todo sentido, Luciana. Inclusive, eu trabalho bastante com a autoconstelação. A autoconstelação é um processo onde você faz uma busca ativa de traumas com o objetivo de ressignificá-los, por saber que todos eles trazem sofrimento. Então você faz uma busca ativa dos traumas da própria vida, mas principalmente dos traumas familiares. Então situações, histórias, pessoas do meu sistema familiar, tios, tias, primos, primas, avô, bisavô, etnia, essas histórias elas podem ser buscadas. E muitas vezes nesse processo de busca, a pessoa fala assim, e que é conduzido, né? Coloca uma música e a gente vai sugerindo. Eu falo na autoconstelação conduzida, né? Tem várias aí nas minhas publicações, quem quiser dar uma procuradinha. Eu falo assim, veja a imagem do seu pai, veja a imagem da sua mãe. E a maioria, né? A maioria não, uma boa parte de nós, quando faz isso pela primeira vez, não consegue ver a imagem do pai ou a imagem da mãe, por ter rejeição a um ou a outro. Ah, se lembra aí da primeira oportunidade que você teve com o trabalho. Muitas vezes, se aquilo foi traumático, a pessoa não consegue lembrar daquilo, entende? Bloqueia. O nosso cérebro tem aí um mecanismo de bloqueio de traumas que a gente não quer ver ou sente que não está preparado para ver, a gente acaba não vendo. E eis que depois de algum tempo, persistência e insistência, a pessoa consegue entrar em contato com aquilo que precisa. Elaine Marques está perguntando, como fica o casamento quando atraímos alguém com característica que precisávamos em nosso sistema, mas mudamos com as constelações e ampliamos o pensamento, mas o parceiro continua igual. Geralmente rola separação, viu, Elaine? Aliás, Eliane Marques. Geralmente pode acontecer separação. Né? Eu falo de experiência própria, né? Eu vim num processo de crescimento, de amadurecimento, fazendo terapias de todo tipo que eu sentia que estava ajudando, e por um tempo a minha esposa não me acompanhou. Né? Assim, é lógico que trazendo, não estou fazendo aqui uma reclamação, estou contando a minha história. E naquele momento, ela mesma percebeu o quanto nos distanciávamos. E ela mesma, assim que eu abri mão de ficar pegando no pé, olha só, é impressionante. Eu abri mão de pegar no pé, eu abri mão de ficar insistindo para que ela fizesse terapia, para que ela buscasse as soluções dos conflitos dela. Eu parei de falar sobre isso. E continuei o meu. E por incrível que pareça, ela se sentiu tocada pela necessidade e passou a aceitar. E depois passou a procurar. E depois passou a estudar. E agora está comigo, ao meu lado, trabalhando comigo. Me ajudando com os conteúdos da constelação familiar. Então, é minha sócia na nossa empresa, no Instituto Luz na Consciência, que é a nossa empresa de ensino de terapia integrativa e de constelação familiar. Então, valeu a pena. Muito. Tudo que a gente passou. Mas, quando o cônjuge, um vai melhorando e o outro não, às vezes acontece a separação. É assim, no relacionamento, depois que a gente tá no relacionamento, a gente aceita a pessoa do jeito que ela é. Agora, se ela tem uma característica que é intolerável, separa logo. Não adianta ficar reclamando, esperando que a pessoa mude pela reclamação. Não muda. Às vezes a gente consegue ajudar as pessoas a mudarem pelo exemplo. Às vezes a gente consegue ajudar as pessoas a se inspirar a mudar. Mas falar que você vai lá sacudir, faz isso, e a outra pessoa vai fazer, não faz. Entende? Cada um só muda
dentro de si. E a gente tem que ter essa consciência bem apurada sobre isso. A Samara está trazendo aqui: eu sofri abuso sexual, então eu tenho medo de entrar em relacionamento. Sim, Samara, isso faz todo sentido. As primeiras experiências que a gente tem com o trabalho são determinantes dos trabalhos que a gente tem pela vida. As primeiras experiências que a gente tem com a sexualidade são determinantes nas nossas experiências de sexualidade. As primeiras experiências que a gente tem com saúde ou doença são determinantes nas experiências seguintes. Por que são determinantes? Porque quando gera dor, aquilo vai se repetindo. Então, vamos supor que eu era adolescente, né? Uma história de um cliente, adolescente, e era obrigado a trabalhar com o pai, e ele queria jogar bola, e queria fazer outra coisa, e namorar, os coleguinhas tudo podia sair para festa, e ele ficava só trabalhando quando adolescente. E ele criou uma mágoa disso, e isso detonava a vida. Todo o trabalho que ele entrava não dava certo. Não dava certo. Algum conflito acontecia, ele era perseguido de alguma forma por alguém dentro do trabalho, né? Por quê? Porque ele se considerava uma vítima do pai. E toda vítima precisa de um algoz. E aí os patrões, os chefes, os encarregados de cada trabalho que ele entrava, massacrava ele. Então, enquanto ele não ressignificou a relação com o pai, enquanto ele não agradeceu o pai por ter posto ele para trabalhar, ele não melhorou no que diz respeito ao trabalho. E a mesma coisa é a questão do abuso. Enquanto você não olhar para essa situação com aceitação, porque não tem jeito de mudar, e olhar para essa situação até com autorresponsabilidade, de saber que alguém que foi abusada, se você foi abusada, por mais difícil que seja de entender ou aceitar, galera, ninguém é obrigado a aceitar nada, mas para pensar se faz sentido. Mas mesmo uma pessoa que tenha sido abusada, mesmo uma pessoa que tenha sido assassinada, ela estava identificada com as pessoas que foram abusadas do sistema familiar e atraiu aquele destino para si mesma. Por quê? Porque questões de abuso são muito julgadas e condenadas no nosso passado familiar. Para que você se livre da repercussão negativa disso e para que você livre as próximas gerações de serem abusadas, você precisa dar um lugar no seu coração para esse pedacinho do seu passado. Você não vai conseguir tirar ele do seu passado. Enquanto você não der um lugar para esse pedacinho do seu passado no seu coração, na sua vida, entender que aconteceu sim e você não pode fazer nada, que você seguiu um destino que muitas outras pessoas seguiram de ser abusado, e que esse destino não é menos digno do que os outros que não foram abusados. Entende? A perdição do ser humano é ficar julgando, né? Certo, errado, certo, errado, certo, errado. Isso merece existir, isso não merece existir. Isso merece existir, não merece existir, né? É isso. Wagner está trazendo, Wagner Inácio. Sempre que tenho algum dinheiro sobrando, parece que algo me obriga a gastar. Por quê? É o seguinte, com a nossa mãe, com o feminino, nós aprendemos a servir e tomamos o dinheiro, né? O dinheiro, mãe, terra, o Bert fala que são informações equivalentes. E com o pai, a gente aprende a reter, a ter segurança. Então, era a dinâmica que acontecia comigo. Um relacionamento, uma relação com a minha mãe mais alinhada, mais ordenada, mais aceitando, né? Então eu sempre fui bom para ganhar dinheiro. E uma relação com o meu pai um pouco perturbada. E aí eu ganhava e perdia. Por quê? Porque como o masculino, o pai, traz a segurança, também a segurança do dinheiro vem daí. Então, vê aí com os seus botões e comenta aí, se possível, como é a sua relação com o seu pai. A sua relação com o seu pai pode estar te fazendo ter perdas financeiras. Muito
Obrigado pela presença de todos vocês. Contem comigo. Beijo para vocês e até mais. Valeu. Obrigado.